Olá, meu nome, para quem não me conhece, é Henrique e seja bem-vindo ao Música Vivida. Tô gravando pela 8ª vez esse vídeo, cara. Tô tentando fazer uma coisa curta, tá difícil. Aí quando eu tô conseguindo, o cachorro late, batem palma, o carro do ovo passa na rua. Tá difícil gravar esse vídeo, mas vamos lá. A gente vai conseguir agora, beleza? Vai ser a mesma pegada do outro vídeo. Se você não viu, curte lá, veja, vale a pena. O vídeo anterior. Eu vou fazer as minhas considerações para o vídeo. Abre no versículo bíblico, na sua Bíblia, no seu celular, ou dá um Google e olha lá para ver se eu não estou falando besteira. Beleza? Vamos lá então. O nosso versículo vai ser Romanos 3:23 e Romanos 5:12. Eu já vou fazendo as minhas considerações aqui, beleza? O nosso tema vai ser entre destruições e reformas. E quem é que não precisa de reformas? Não é verdade? A gente precisa de reformas em todo lugar. Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida espiritual e no nosso interior, de dentro para fora. É muito importante. Tem um pessoal hoje em dia que está na moda que são os revolucionários. Muitas vezes, alguns que se dizem revolucionários querem destruir e não querem construir nada no lugar. Não é assim que funciona, gente. Revoluções podem acontecer? Podem. Mas todas as revoluções elas são formadas por pequenas reformas que se acumulam e causam as grandes mudanças. Então uma reforma aqui, uma ali, uma lá, uma para cá e as mudanças acontecem, né? Quando eu e você sofremos transformações, mudamos o nosso mundinho aqui, nosso mundinho ali, contribuímos através do relacionamento com as pessoas para a vida delas, abençoando elas, seja onde a gente estiver. Se todo mundo fizer isso, a gente causa grandes mudanças. E falando em reformas, passou agora os 500 anos de reforma. Mais de 500 anos de reforma foi feito agora recentemente. Mas foram 500 anos, não que a reforma aconteceu, mas a comemoração é 500 anos em que a reforma vem acontecendo ainda. E daqui 500 anos eu não vou estar aqui, nem você, e ela vai continuar. A obra de Deus, ela nunca vai parar. Isso que é o mais legal. Eu e você, a gente vai ter contribuído para essa obra continuar. Amém? E pensando em reformas, na minha viagem que eu fiz recentemente, eu fui levado a pensar. Eu estava numa cidadezinha pequena, em Minas Gerais, começo de Minas Gerais, no meio do sítio, árvores, cachoeira, tranquilidade, contemplando o melhor daquilo que Deus fez. O melhor, mas ainda sim, sendo o melhor, a gente sabe que poderia ser muito, muito, muito maior do que é hoje. Não é verdade? Se a gente parar agora para viajar, como que era o paraíso na época de Adão e Eva, a gente vai ver que tem muita coisa diferente e que foi alterada por conta de uma coisinha chamada pecado. E a gente vai falar um pouco mais sobre ele, tá? Então, se você ler o versículo Romanos 3:23, ele fala justamente isso, que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, nessa cidadezinha pequena, eu ouvi uma frase muito comum que os meus colegas, o meu casal de amigos sempre comentava comigo e que eu ouvi outras pessoas falarem antes mesmo, né, de viajar. Era uma frase assim: cidades pequenas, né, rurais, são melhores para viver, são mais tranquilas, né, e etc. Eu ouvia muito isso. E se a gente parar para fazer uma análise rápida por cima, e comparar com a cidade grande, cidade agitada, a gente pode chegar a essa conclusão.
Mas a gente não pode se deixar levar por essa percepção. Porque, ok, são tranquilas, são de boa, mas ainda assim, um lugar pode ser o lugar mais perfeito do mundo, ela ainda vai precisar de Deus. Eu vejo isso, gente, por exemplo, Japão. Japão é um dos países menos evangelizados. E ninguém pensa em ir no Japão para evangelizar. Todo mundo pensa em ir no Japão para passear, para comprar tecnologia, para viver, porque a qualidade de vida é melhor, porque eles pagam um salário melhor do que no Brasil, porque eles são educados, mimimi, blá blá blá. Todo mundo fala que quer ir para o Japão para fazer um monte de outras coisas, menos para pregar o evangelho. Esse é um exemplo, tá? E vamos trazer aqui pro Brasil, as cidadezinhas pequenas são maravilhosas, gente. Eu curti muito a vibe. Mas também, muitas vezes a gente pode ter uma noção por cima de uma perfeição. Mas, às vezes, por trás da porta da casa daquela pessoa, naquela cidadezinha, ou seja, onde for, eu não estou falando só daquela cidade específica, mas estou dizendo que aquela cidadezinha me levou a refletir em vários outros lugares com o mesmo estilo, né, de vida, com a mesma pegada. Me levou a refletir que muitas vezes a gente pode ter essa ideia de perfeição, mas por trás da porta da casa da pessoa existem dificuldades, problemas, sendo muitas vezes escondidos de forma involuntária das outras pessoas. Vocês estão entendendo o ponto onde eu quero chegar? Muitas vezes uma casa pode parecer nova por fora, mas ela pode estar velha por dentro. E a gente vai precisar de reformas para poder mudar. A gente vai precisar de transformações na nossa vida, de mudanças de hábito, para a gente mostrar Deus, Jesus para as pessoas. Então isso me levou a refletir, ainda mais pensando que a igreja deve ir até essas pessoas que muitas vezes não têm forças para ir até a igreja. A igreja deve vir até elas de forma estratégica e relacional para lidar com essas pessoas, desde as afastadas, principalmente em sítios e etc. Porque muitas vezes essas pessoas têm dificuldade para ir no hospital, se não tem um carro, para ir no supermercado, uma padaria. Então elas ficam mais no canto delas, ou vão a pé. E mesmo tendo carro, ainda é um gasto de gasolina. Então eu fiquei pensando que muitas pessoas às vezes estão em contato com a natureza lá, mas não sabem que foi Deus que fez, nunca pararam para refletir, ninguém nunca parou para falar para elas quem foi que criou aquilo tudo. Então, isso faz falta. E às vezes a gente precisa ir até essas pessoas. Eu queria deixar 3 pontos para você que precisa de uma reforma na sua vida, mas está se sentindo preso. Primeiro ponto, o pecado ele vai tentar te parar. O diabo muitas vezes acusa a gente de algo que a gente fez, para a gente se envergonhar e parar. Então o primeiro ponto que eu quero deixar é: não pare. Use a experiência negativa para te impulsionar para frente, mas não deixe ela te parar, ok? Segundo ponto, mude. Para a reforma acontecer, muitas vezes você vai ter que mudar o seu ambiente. Eu estou falando não de você mudar de lugar, mudar de casa, mas se você troca, se você muda as pessoas que te rodeiam, o seu ambiente muda. Beleza? Por exemplo, amizades saudáveis vão te levar para o caminho reto. Amizades ruins vão te levar para o caminho errado. Ter um relacionamento de amizade com Jesus nos transforma. E ter amizade com pessoas com a mesma convicção que você te fortalece. Ponto 3 e último. Não se sinta envergonhado. Jesus aceitou
e perdoou um homem que ia ter morte de cruz do lado dele, o pior tipo de morte, para os piores bandidos. Mas esse homem se arrependeu e Jesus aceitou ele. Jesus transformou o maior perseguidor de cristão e assassino de cristão no maior missionário e apóstolo que a gente vê na Bíblia, Paulo. Deus usou um homem gago e que tinha matado um homem no Egito e fugido para o deserto com medo e vergonha do que tinha feito. Ele pegou e transformou esse homem num libertador para o povo dele. Deus, ele usou um menino para derrotar um gigante. Esse menino mais para frente se tornou um rei. Adulterou e matou o homem, o marido da mulher com quem ele adulterou. Mesmo assim, ele se arrependeu, achou graça em Deus, e Deus usou ele, e ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. Homens e mulheres inúmeros na Bíblia que fizeram coisas muito piores do que eu e você, Deus transformou a vida deles, permitiu com que eles reformassem de dentro para fora. E minha pergunta aqui para encerrar o vídeo é: se Deus usou esses homens e mulheres que fizeram coisas piores, por que você acha que você não tem jeito? É isso. Deus te abençoe. Espero que não hajam destruições na sua vida, mas que hajam reformas. Reformas feitas pelo Espírito Santo de Deus te guiando. Amém? Falou, gente.